Olá, semioticistas. Aqui dando continuidade à nossa análise da enunciação passional. Nós, no vídeo anterior, iniciamos essa análise através do fragmento da obra Cartas da Religiosa Portuguesa, e hoje nós trataremos de analisar o sujeito nessas cartas. Na verdade, nós falaremos de dois regimes de inscrição. Então, é preciso dizer que, entre as diversas perspectivas que se abrem com as pesquisas sobre a enunciação, há uma que se refere à tipologia das relações actanciais, em que a instância complexa do sujeito e da rede de suas relações subjetivas instaura-se como resultante produto de suas diferentes facetas. Então, é banal dizer que o sujeito, como ator individualizado, ou como instância-fonte da atividade discursiva e dessa atividade discursiva teoricamente postulada, ou, na realidade, esse sujeito, como ator individualizado, é sempre um conjunto de sujeitos, uma figura sincrética formada por um entrelaçamento de actantes e de papéis actanciais estreitamente imbricados que aparecem ora como dominantes, ora como dominados nas configurações do discurso. Cada um se estabelecendo por um percurso modal próprio, os quais a análise distingue e separa em razão de suas respectivas atribuições funcionais. Então, é nesse espírito que se situa, no início pelo menos, a nossa análise das cartas da religiosa portuguesa. Ou seja, como toma forma o sujeito? Bom, em que percurso ele vai se estabelecer, ou mais exatamente, se nós queremos mostrar a preeminência das relações sobre os termos, quais são os percursos que o estabelecem e o fixam, o efeito sujeito? Nós podemos identificar duas configurações subjetivas, em que se articulam e se organizam, na sua diversidade, o conjunto das manifestações particulares. De um lado, o sujeito epistolar, e de outro lado, o sujeito passional. E a pergunta é como defini-los? Como relacioná-los um ao outro? Estudando as paixões no discurso sob a forma de paixões lexema, tais como o desespero, Fontanille, a estima com Cortés ou a cólera com Greimas, os semioticistas estão, de fato, relativamente pouco interessados na enunciação passional, ou na enunciação passional em si mesma, ou, em outras palavras, na manifestação discursiva do passional, isto é, com o modo como ele pode organizar, em seu benefício próprio, o conjunto do processo. A distinção que nós acabamos de estabelecer entre esses dois conjuntos subjetivos, um e outro subentendidos por um arcabouço semionarrativo e discursivo próprio, talvez nos permita avançar nessa direção. Cada um dos dois sujeitos aqui evocados acha-se, então, construído e diferenciado a partir dos percursos específicos. O sujeito epistolar é um sujeito dialógico. Ele se fundamenta na instalação de uma isotopia intersubjetiva, ou seja, estipulando o seu co-enunciador como um ator individual figurativo e investindo-o
como tal nesse nível, convocam a reciprocidade da troca e exige dele pelo menos a confirmação mínima da identidade construída pelo próprio texto da carta. No nível mais elementar, o que representa a fórmula administrativa clássica. No fragmento que diz, em resposta à vossa carta de tanto, etc. Ora, nas cartas com que nós nos ocupamos, essa identidade acha-se estabelecida nos percursos bem mais complicados de um sujeito passional. Este sujeito passional, antes de qualquer troca intersubjetiva, dirige-se exclusivamente ao seu objeto, que é aqui apenas o interlocutor epistolar. Ou seja, é de fato a figura construída do destinatário da carta, coenunciador potencial, que se acha manipulado e transformado em um actante objeto no solilóquio passional da religiosa. E a competência do sujeito, esse misterioso cavalheiro de qualidade que servia em Portugal, fragmento da carta. A competência do sujeito é, então, substituída pela valorização do objeto. Melhor ainda, por um jogo complexo de valorizações convergentes ou contraditórias, cujo objeto inicial é apenas a referência longínqua e que vão desenvolver-se, como veremos, em certos papéis patêmicos investidos nos simulacros. Então, dessa maneira, o sujeito da paixão cria entre si e seu objeto de redes actanciais, funda e organiza a autonomia, poderíamos dizer a autarquia de seus percursos. Então, o distanciamento que assim se forma entre as duas figuras subjetivas, a figura epistolar e a figura passional, esse distanciamento modifica o estatuto funcional da própria carta. Ou seja, sua sintaxe intersubjetiva é modificada pelo sujeito passional em seu benefício exclusivo. Tudo se passa como se este, arranjando um espaço que lhe é próprio, com suas marcas e seus limites, como se este empurrasse para os confins de seu discurso o sujeito epistolar e provocasse seu apagamento. O discurso de um ao outro se transforma em discurso para si mesmo, o que a mediação dos simulacros possibilita pela exploração dos valores dos quais eles são o suporte e pela atualização sintagmática de suas virtualidades. Então, no presente estudo, nós vamos nos ater para a diferenciação do sujeito, ou seja, inicialmente, pondo em evidência a clivagem constatada e o modo de desenvolvimento discursivo que ela origina. Em seguida, nós vamos examinar os elementos de figuratividade esparsos no discurso da religiosa, visto que o estatuto do figurativo parece esclarecer de maneira oblíqua a distinção estabelecida. E, prolongando essas considerações, enfim, nós reconhecemos duas ordens do cognitivo, correspondente às duas ordens de sujeitos.